estudo da matriz do lançamento contábil. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar baseado na matriz do lançamento. Eu sempre digo aos meus alunos que se eles entenderem a matriz do lançamento contábil, dificilmente eles vão errar lançamentos contábeis. Tá? Dificilmente. Então, quais são os grupos de contas que nós temos na contabilidade? Nós temos o grupo do ativo, nós temos o grupo do passivo, nós temos o grupo do patrimônio líquido, nós temos o grupo das receitas, das despesas, as contas retificadoras de ativo e retificadoras de passivo. Então, dentro dessa questão de lançamento, qual é a forma que eu considero mais fácil de você entender essa questão de débito e crédito? Eu não sei se alguém aqui ainda tem dificuldade na questão do débito e crédito, porque isso é um problema muito grande, tá? Acho que viaja o Brasil inteiro, a gente percebe que existe uma dificuldade, às vezes, de nós, profissionais, na interpretação do débito e crédito. E eu gosto de utilizar a metodologia da origem e aplicação de recursos, tá? Para definir o que é débito e o que é crédito. Ou seja, toda origem ela é credora. Tá? Toda origem de recurso ela é credora. E toda aplicação de recursos ela é devedora. Então, você vai pegar e analisar os elementos, e quando você vê, isso é origem. Então, se é origem, ela é credora. Por essência, por natureza, ela é credora. Não, isso é uma aplicação de recursos. Então, se é uma aplicação de recursos, ela é, por essência, por natureza, devedora. E nós, professores, nós temos um problema muito grande para ensinar isso por causa do extrato bancário. Né? Quem de nós nunca brigou com o professor por causa do extrato bancário? Né? Como é que o senhor pode dizer que o banco é devedor se toda vez que eu deposito lá ele acredita? Eu demorei muito tempo para entender que o extrato não é meu, o extrato é do banco. Então, quando eu pego um extrato, na verdade é o demonstrativo do banco, não é o meu demonstrativo. Qual é a situação que eu tenho dentro do banco? Então, olha só. Quais são as aplicações de recursos que eu tenho numa empresa? Eu só posso aplicar em bens, eu só posso aplicar em direitos e eu só posso aplicar em despesas. Tá? São só esses 3 elementos em que eu posso aplicar recursos dentro de uma empresa: bens, direitos e despesa. Aí o que é bem direito? Bem direito está lá no grupo do ativo. Então, se o ativo é aplicação, natureza devedora. E quais são as origens de recursos possíveis dentro da minha empresa? Recursos próprios, né? Integralização de capital. Né? Então, recursos próprios, lá no meu patrimônio líquido. Recursos de terceiros, lá no passivo. E resultados positivos da minha atividade. Aí eu tenho no grupo das receitas. Sabendo que toda receita
a priori aumenta a minha situação líquida, mas por que a priori? Porque efetivamente só se eu vender com lucro. Se eu não souber formar preço, eu acabo vendendo com prejuízo. Aí, ao invés da receita aumentar, o meu lucro, ela vai diminuir. Eu não sei se vocês acompanharam aí, o ano passado, o case da empresa Contém Grama, que ela estava com dificuldade. Aqui está o que encontrei na web. Ela estava com dificuldades financeiras, né? E, na verdade, eles tomaram uma decisão, falar assim, nós vamos aumentar o nosso pessoal de vendas, nós vamos ser mais agressivos na venda para poder sair dessa situação difícil. Triplicaram, se eu não me engano, duplicaram as vendas e duplicaram o prejuízo. Porque eles não avaliaram o quanto que aumentaria de custos na hora que eles dobrassem as vendas. Aí, na verdade, aquilo que deveria ser a solução foi um problema para eles, né? Então, nós temos essa questão, certo? Então, quais são as aplicações de recursos que eu tenho? Ativo e despesa. E as retificadoras de passivo. Tá? As retificadoras de passivo. Quais são as origens que nós temos na contabilidade? O passivo, o patrimônio líquido, as receitas e as retificadoras de ativo. Tá? Então, eu posso dizer que, se o ativo é a aplicação, o saldo dessa conta sempre será devedor. Tá? O passivo, que é origem de recurso, ele sempre será credor. O patrimônio líquido, a mesma coisa, credor. Receita, origem, então o saldo é credor. Despesa é aplicação, eu tenho saldo devedor. Retificadoras ativas, elas retificam o ativo, então ela entra com saldo negativo no ativo, então saldo credor. E as retificadoras passivas entram reduzindo o valor do passivo, do PL, elas têm um saldo devedor. Então eu tenho que analisar assim: ativos são contas de aplicação de recursos, são contas de natureza devedora. Então, toda vez que eu tenho uma conta de natureza devedora, obrigatoriamente, para aumentar esta conta, eu tenho que lançar essa conta a débito. Tá? Então, para aumentar uma conta de ativo, eu tenho que debitar a conta. Toda vez que eu vou diminuir uma conta de natureza devedora, eu tenho que lançar essa conta no saldo inverso. Então, eu vou creditar a conta. O passivo, que tem natureza credora, que tem um saldo credor, é o inverso. Para aumentar, eu devo creditar. Para diminuir, debitar. PL, creditar, debitar. Receita, creditar, e debitar. Despesa, debitar e creditar. Retificadoras ativas,
creditar e debitar, retificadoras passivas, debitar e creditar. Então, esta é a matriz do lançamento contábil, né? Eu falo brincando, mas é uma coisa séria. Se você tiver essa matriz do seu lado na hora que você for fazer qualquer lançamento, dificilmente você vai errar, né? Dificilmente você vai errar. Eu digo que é a tabela periódica na contabilidade, né? Aí tem que fazer que nem o professor de química falava para nós, né? Imprime isso aqui 15 vezes, coloca na porta do banheiro, no teto do teu quarto, na porta da geladeira, para que o tempo todo você fique visualizando a tabela periódica para poder acertar no vestibular, né? E eu queria, vamos abrir aqui 3 minutos para vocês exercitarem a matriz. Então, na hora que eu vou fazer um lançamento contábil, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Quais são as contas envolvidas no fato contábil, né? Quais são as contas envolvidas no fato contábil? Alguém quer sugerir um fato contábil? Fique à vontade. Quem quiser sugerir um fato contábil. Tá, eu vou dar um fato e vocês vão me ajudar a construir ele. Compra à vista de veículos. Primeira coisa que eu tenho que ver é quais são as contas que eu vou utilizar para fazer uma compra à vista de veículos. Aí eu tenho a conta veículos, claro, eu vou comprar o veículo, então eu vou utilizar a conta veículos. E esse à vista, né? O à vista antes, né? Todo mundo falava logo sem pensar, é caixa. Hoje, dificilmente você usa o caixa no à vista, porque a grande maioria das empresas trabalham com débito ou transferência bancária, tá? Então, hoje o à vista também pode ser banco, conta movimento, tá? Então, nós vamos fazer veículo e banco conta movimento. Foi feita uma transferência bancária para a conta da empresa que está vendendo o veículo. Então, eu tenho veículo, aí eu vou analisar o que é o veículo. O veículo ele é um bem, tá? Se o veículo é um bem, ele está no grupo do ativo. E se ele é do grupo do ativo, o saldo dessa conta veículo é devedor. Então, se eu estou aumentando a conta veículos, porque eu estou adquirindo um novo veículo, eu vou ter que aumentar esta conta. E para aumentar a conta, eu obrigatoriamente vou ter que debitar a conta veículo, tá? Então, eu vou debitar veículo. A outra conta, a contrapartida é banco conta movimento. O que é banco conta movimento? É outro problema, né? Outra confusão que nós fazemos. Banco é um bem ou um direito? Quando a gente passa a prova, a gente sempre é a pegadinha do momento, que aí o aluno sempre fala assim, é um bem. Não. O bem é tudo aquilo que está à disposição na hora que você quer. E o banco, ultimamente, principalmente, né? Ele dificilmente está à disposição, né? Então eu falo para as pessoas, pergunta para quem tinha investimento no Banco Santos se ele era um bem ou era um direito, né?
Quem mora no interior, né, sabe a dificuldade quando a gente está no final de semana para achar um caixa rápido que tenha dinheiro, né? O Banco do Brasil, infelizmente, quando dá sexta-feira, 6 horas da tarde, ele não permite acessar a agência nem para sacar no caixa rápido, né? Eu acho um absurdo, às vezes eu fico até aborrecido com isso, tá? Tem uma pergunta aqui: os juros e a multa do financiamento. Mas, Alan, é o atraso isso? Está atrasada a parcela ou é o juro embutido? O que é juros e multas no financiamento? São despesas, né? Eles são aplicações. Que aí, na verdade, digamos que eu paguei esse carro com um juro aí de R$1.000. Aí eu vou debitar o veículo, eu vou debitar o juro, despesa com juro, e vou acreditar o banco pelo valor do veículo e mais os R$1.000 de juros. Certo? Então, só para finalizar, nós temos veículo ativo, banco contra movimento ativo. Nós temos duas contas de natureza devedora, duas contas de aplicação de recursos. Então, quando nós formos tratar no lançamento contábil, vai ter contas que são origem de recurso, natureza credora, mas que vão fazer papel de aplicação. Assim como nós temos contas de aplicação de recursos que vão fazer no lançamento o papel de origem. Haja vista banco. Ou seja, a aplicação de recursos, digamos que o carro é aquele carro básico, R$110.000. O valor do veículo, tá? R$110.000. A aplicação dos R$110.000 foi em veículo. De onde veio esses R$110.000 para a compra do veículo? Veio do banco. Tá? Então, no lançamento contábil, no débito, sempre você vai perguntar assim: para onde foi esse recurso? Tá? No débito, sempre vai perguntar: para onde foi esse recurso? É a aplicação. No crédito, tu pergunta: de onde veio esse recurso? Aí é a origem. Tá? Então, neste fato contábil especificamente, eu tenho a aplicação em veículos e tenho a origem no banco. Só que o banco tem natureza de aplicação. Então, na verdade, eu só estou trocando a aplicação, tirando o dinheiro que estava aplicado no banco e aplicando em veículos. Certo? Aí depois nós vamos ver essa questão do aspecto do patrimônio que é estudado, né? A contabilidade estuda o patrimônio sob o aspecto qualitativo e quantitativo. Qualquer mudança, quali ou quanti, obrigatoriamente tem que ser registrado na contabilidade. Ficou claro isso? Qualquer coisa digam lá no chat. Ficou claro? Isso eu vou falar várias vezes, tá? Essa matriz aqui, ela anda comigo o tempo todo, porque eu acredito que é uma ferramenta muito boa para você começar a visualizar, tá? Inicialmente, só para eu fazer a identificação de uma conta, eu faço 5 perguntas, né? Só que depois você faz tudo automático. Você não vai mais ficar perdendo tempo fazendo perguntas. Você já faz de uma vez só. Já olha, ela é um bem, ela é ativo, ela tem natureza devedora, ela está aumentando, então eu vou debitar a conta. Tá? Então é automático que você faz na sequência. Certo?